Salmo 50:15. Diz assim: e clamem a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Vou ler mais uma vez. Você não achou ainda? Salmo 50:15 diz assim: e clamem a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Amém? Feche seus olhos, cubra sua cabeça, você que pode. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Queremos que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ó Deus, e ela nunca volta vazia. Queremos que Tu tenhas algo a ser acrescentado na nossa vida, na nossa família, nesses dias tão difíceis, Pai. Aonde famílias, ó Deus, estão muitas das vezes se separando, estão, ó Deus, tendo desunião, crises, angústias. Ó Pai, nós queremos pedir a Ti que a Tua força, que a manifestação do Teu Espírito Santo venha sobre cada família, sobre cada casa. Pai, que a ação dos Teus anjos venham, ó Deus, e traga aquilo, a mensagem ao nosso coração, a resposta da oração que nós temos colocado diante de Ti, dia após dia. Por isso, nos assentamos aos Teus pés e pedimos: fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, posso ouvir da igreja? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aí na campanha de domingo, onde temos uma série de palavras, né? Onde nós estamos falando sobre a força de Deus. E o interessante, porque o que nós mais precisamos no nosso dia a dia, que nós mais precisamos na correria dos nossos afazeres, é sermos fortalecidos por Deus, tendo sabedoria, né? Tendo a soberania de Deus, vamos falar sobre isso, em nossas vidas, de forma a qual você possa tomar as decisões certas, agir da forma certa. E não existe nada melhor do que você estar recebendo essa força que vem sobre a sua vida através do Espírito Santo, que te dá entendimento, compreensão, que te dá direção sobre tudo aquilo que você tem que fazer, sobre as decisões a ser tomada, né? Porque a palavra de Deus, ela nunca é ineficaz, ela sempre tem algo a ser acrescentado em nossa vida, e não vai ser diferente hoje. Hoje em dia, a coisa mais fácil que nós podemos dizer assim, cremos, de que nós vivemos na prática da vida cristã, né? A palavra de domingo é uma palavra muito voltada para a vida cristã. Então observa que hoje em dia a coisa mais fácil é confiar em Deus quando tudo está dando certo. Quando todas as coisas estão bem, quando tudo aquilo na sua vida que você planejou está correndo bem, quando tudo dentro do nosso entendimento está certo, é muito fácil a gente confiar em Deus nesse momento. A pergunta que se faz é: qual o momento oportuno para praticarmos essa confiança em Deus? Eu quero que você entenda desde já que o momento mais oportuno para você confiar em Deus, para você acreditar em Deus, é no momento de adversidade. É no momento onde muitas das vezes você passa por dificuldade, você passa por crises, você passa por lutas, você passa por crises na sua família, crises no seu trabalho, crises no seu interior, né? Crise ali na sua família, crise existencial de você muitas vezes não saber quem realmente você é, porque o mundo, porque as pessoas acabam querendo formatar em você uma pessoa que você não é. Então, você vive muitas das vezes uma ilusão, você vive muitas das vezes uma identidade que não é a identidade de Deus para a sua vida. Então, você observa que é muito fácil você confiar em Deus, é muito fácil você acreditar em Deus quando tudo está dando certo. Mas é no momento de adversidade, é no momento de dificuldade, é no momento de crise que você precisa aprender a confiar
em Deus. A primeira coisa que vem na mente das pessoas que não confiam em Deus quando estão passando por adversidades é: será que Deus me ama? Será que o amor de Deus tem estado sobre a minha vida? Será que Deus permitiria eu passar por essa crise, por essa dificuldade, por essa angústia? Por que eu estou passando por isso? Por que na adversidade eu sinto sentimos muita força dentro de nós, justamente para não confiarmos em Deus? É interessante, porque quando vivemos essas crises e passamos por angústia, como o salmista falou, né, dando essa contextualização, quando o salmista falou isso, no Salmo 50:15, que foi o texto que nós lemos: e clamem a mim no dia da angústia, ou, em outra versão, no dia da adversidade, e eu o livrarei. Então é muito fácil confiar em Deus e acreditar em Deus quando tudo está bem. Eu não sei como está a sua vida agora, não sei como está a sua vida de quem está conosco online, eu não sei se está tudo dando certo para você, ou se pelo contrário está tudo dando errado, mas uma coisa você precisa ter a certeza: você precisa aprender a confiar em Deus. Apenas para enfatizar, confiar em Deus. No momento de bênção, confiar em Deus. No momento quando está tudo bem, é tranquilo. Mas como o texto que você leu, é no dia da angústia, é no dia da crise, é no dia da adversidade que você deve pedir a Deus que te livre. E para isso eu quero abordar com você 3 fundamentos fundamentais, né? Para que você compreenda o que é ter essa confiança em Deus. Primeiro deles, confiar no amor de Deus. Precisamos confiar no amor de Deus. Crer que Ele nos ama. O amor de Deus independe da sua adversidade. Deus não te ama só quando você está bem. Deus te ama também quando você está na adversidade. Muitas pessoas ficam ligando a situação da adversidade ao amor de Deus, questionando-se quando passa por provas ou por adversidades, afirmando que Deus não a ama, não o ama. E ficam inseguras de que Deus realmente está com ela. Você que pode, repete comigo: o amor de Deus. Não, fala com força: o amor de Deus é incondicional. Não depende da sua condição. Como o texto de João 3,16 nos diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Em outras palavras, Deus não mediu, né, uma consequência no projeto condicional dele de te amar, porque você é uma pessoa boazinha. Deus não enviou o Filho dele para morrer por mim e por você, porque nós somos bonzinhos. O amor de Deus por nossa vida, ao entregar o seu Filho para morrer por mim e por você, foi um amor incondicional. Então, você é amado por Deus, independente da adversidade, independente do que você esteja passando. Deus te ama da mesma forma. Então, quando você para pensar nesse primeiro fundamento, que é confiar no amor de Deus, se você ter esse entendimento dentro de você. Não acredite que Deus te trata com indiferença. Este sentimento é humano e não divino. É um dardo do diabo para minar a sua fé e fazer você duvidar do amor de Deus. Então você observa que é dessa forma. As pessoas te amam, as pessoas querem te conhecer segundo o reflexo de Cristo em você. Certamente você conhece pessoas que são amáveis, né? Em linhas gerais, pessoas calmas, pessoas tranquilas, pessoas que ao conversar passam um sentimento assim de ser amável.
E aquelas pessoas que não são assim? E aquelas pessoas que são agitadas? E aquelas pessoas que muitas das vezes não nem demonstram o amor de Deus que elas têm nos seus corações? Para pensar numa coisa. Se nós fôssemos sermos seletivos entre amar um e outro, você acabaria amando mais determinado tipo de pessoas do que outras. Aprenda uma coisa: o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é incondicional. E é interessante porque certamente você já deve ter passado por isso, né? Se você não foi pai ou não foi mãe, mas você foi filho, de alguma forma, lógico, né? E certamente você já foi corrigido pelo seu pai, pela sua mãe, ou você que é pai e mãe, corrige os seus filhos. E observa aqui, olha esse texto aqui, quando fala de confiança, nesse primeiro fundamento que é a confiança. Hebreus 12:6 fala assim: pois o Senhor disciplina a quem? Pois o Senhor disciplina a quem? Ama. Observa que você, como um bom pai, uma boa mãe, voltando a falar, você não é pai nem mãe ainda, você foi filho, né? Ou é filho ainda. Você foi corrigido muitas das vezes, sim ou não? Ou você corrigiu muitas das vezes seus filhos. Isso é sinal de que você não ama? A correção que seu pai e sua mãe te deu é sinal de que ele não te ama? Por que com Deus, muitas das vezes, quando Deus quer nos disciplinar, por que muitas das vezes, quando Deus, ele nos faz passar por provas, nos faz passar por angústias, nós achamos que Deus não nos ama? Você viu como muitas das vezes o nosso foco está torcido? Quando estamos bem com Deus, quando não estamos debaixo de uma disciplina, de uma adversidade, de uma angústia, como diz aqui o nosso texto, nós achamos que Deus está conosco. Mas no momento que Deus nos mantém debaixo de uma questão que Ele quer nos tratar, que Ele quer nos disciplinar, que Ele quer nos orientar, quer nos direcionar, nós temos uma falsa interpretação de que Ele não nos ama. E quando às vezes nós, filhos, que todos somos, passamos por isso. Quando nós, muitas das vezes, ao sermos repreendidos pelos nossos pais, ao sermos disciplinados pelos nossos pais, chegamos a ponto, muitas vezes até de falar, de dizer, o senhor não me ama, ou a senhora não me ama. Outra vez não tenha falado com essas palavras, mas tenha expressado isso, e tenha sentido isso no seu coração. Isso não quer dizer que seu pai e sua mãe não te amam. Isso quer dizer que ele está te disciplinando. E como você viu a palavra aqui, pois o Senhor disciplina a quem? A quem? Ama. Então repita comigo: eu sei que eu sou amado por Deus, independente da minha circunstância. Segundo, confiar na sabedoria de Deus. Confiar na sabedoria de Deus. Primeiro, é confiar no amor de Deus. Segundo, confiar na sabedoria de Deus. Provérbios 3 diz assim, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então observa que esse texto, ele te leva para um nível mais profundo de confiança. Ele te leva para um nível onde você precisa confiar na sabedoria de Deus. Sabe aquele pai que sabe o que é melhor para o seu filho? Sabe quando você recebe um não do seu pai ou um não da sua mãe? Todos nós fomos filhos, é fácil exemplificar, né? Sabe no passado, quando quem está aqui, né, que era bem jovem, bem mais novo, recebia um não do pai, um não da mãe. Esse não, muitas das vezes, ou talvez quase todas as vezes, vinham debaixo de uma sabedoria que você não tinha.
Que naquela época você era imaturo, você era imatura e você agia conforme você achava que está certo, conforme o seu entendimento. Mas como você ficava com raiva quando seu pai ou sua mãe te davam um não? Por que que hoje nós, a maioria adultos, recebemos um não de Deus e ficamos com raiva dele? E achamos que aquele não de Deus, para aquela situação, para aquela circunstância, para aquele negócio que você vai fazer, para aquela compra que você vai fazer, para aquela decisão que você vai tomar, nós ouvimos o não de Deus e ligamos a esse não ao entendimento de que Deus não sabe o que é melhor para mim. Deus não sabe o que eu estou passando. E aí, esse texto se encaixa, né, nessa segunda parte. Confiar na sabedoria de Deus. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não é, repete comigo assim, ó, não é o que eu acho, é o que Deus acha. Você entendeu isso? Reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos, que Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai apontar e vai dizer, vai por aqui, saia desse caminho. Não vá nessa festa, não entre, né, nessa roda de amigos, não ande com fulano. Quantos pais e mães falaram isso para nós? Não ande com fulano, não vai nessa festa, não entra nesse bar, não tome esse primeiro copo de cerveja, não se envolva com essa pessoa. Mas aí o nosso entendimento humano, pecaminoso, quer dizer para Deus que ele está errado. E sabe o que as pessoas fazem? Vão por esse caminho. Repete comigo, Deus é soberano. Ele não precisa nos dar satisfação do agir dele em nossas vidas. Precisamos entender isso. Que quando estamos passando por um momento de silêncio, de provação e adversidade, sempre queremos saber o porquê que o Senhor está permitindo e por que está debaixo, por que está deixando isso acontecer na minha vida. É interessante. Você já ouviu do seu pai, alguma vez da sua mãe falar assim, ó, não. E aí o que você pergunta para ele? O que você pergunta para ele? Pode falar. Você que está em casa aí, pode digitar aí. O que você fala para ele? Por quê? Aí ele ou ela repete para você dizendo o quê? Não, por que não? E aí você repete a pergunta, mas eu quero saber, meu pai ou minha mãe, por que não? Aí ele volta e te dá uma outra lapada dizendo o quê? Eu sou o pai, eu sou a mãe, e a minha resposta é não e pronto. Foi assim na sua vida? Você passou por momentos assim? Seu pai não precisa dizer para você por que não. Hoje nós estamos numa geração tão moderna, né? Que hoje em dia, né, a psicologia familiar ali, né, do filho meio que vai, não, então já sei que meu pai fala que não, então eu vou falar com a minha mãe, não, mas minha mãe fala que não, então eu vou falar com meu pai, vou negociar, botar um contra o outro, ele é a favor, ela não é a favor, eles dois discutem ali e tal, no final eu acabo tendo ali, então tá, vai, mas volta meia-noite. Saiu no lucro, porque você não ia, você queria ficar até de manhã. Com Deus não é assim. Com Deus, nós queremos perguntar para Deus, Deus, por quê? Sabe o que Deus fala? O que ele fala? O interessante, sabe o que é? É que ele não fala. É que ele fica em silêncio. Ele não responde. Deus não é obrigado a responder para você o que ele está fazendo. Mas nós queremos, como filhos que somos, eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus isso, eu quero que Deus aquilo. Ei, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele responde se Ele quiser. Na nossa qualidade de filho, nos resta fazer o quê? Hã? Não, ficou fraco.
O resto fazer o quê? Obedecer. Não é? É interessante porque todos nós que somos filhos, passamos por isso. E quando você tem um filho, que o filho faz isso com você, você fala assim, ó, bem que meu pai falava, bem que minha mãe falava, é desse jeito mesmo. É bem como filho espiritual. Não precisamos ver ou entender o que Deus está fazendo, e sim confiar na sua sabedoria. Então fala comigo, ter confiança em Deus. E ter confiança na sabedoria de Deus. Você lembra da história de José? Não sei se você que está nos assistindo, você conhece a história de José? Depois volta aí no YouTube, tem uma palavra nossa que vai falar sobre José. Interessante porque José, ele podia ter chutado o pau da barraca, né? Chutado o balde. Ah, não quero mais saber, vou viver a minha vida, esse Deus não existe, ele deixou eu passar por essas crises familiares, ele deixou eu ser vendido 2 vezes, ele deixou eu ficar lá no poço, ele deixou eu ser preso, ele deixou eu ficar 2 anos num presídio, fiquei lá na masmorra, lá debaixo do castelo, né, um troço fedido, fedorento, passei 2 anos ali. Mas para pensar, ele tinha confiança no Deus que ele servia. Eu fico imaginando, nas entrelinhas da Bíblia, quando a mulher de Potifar quis agarrar ele, José, para fazer sexo com ele, eu fico imaginando, conforme diz o texto, ele saindo correndo, uma parte da roupa dele ficou com a mulher. Eu fico imaginando, enquanto ele estava correndo, que ele correu para algum lugar, né, gente? Só correndo para algum lugar. O que estava na mente dele? Né? Eu fico imaginando quando chegaram os soldados e foram a mando do seu patrão, né, que inclusive era chefe dos soldados. Eu fico imaginando esse soldado chegando e prendendo José. Eu fico imaginando José na mente dele pensando assim, ó, cara, e agora? Vão me matar, Deus, onde é que o senhor está? Mas interessante que lá na frente, José ele revela de que tudo ali, tudo aquilo que ele passou, toda a adversidade que ele passou, toda a crise que ele viveu, faziam parte de um plano muito maior de Deus. Então aprenda uma coisa, toda adversidade e toda a crise que você está passando hoje, seja em que área for, se a sua vida está na mão de Deus, se você é um filho obediente, entenda, faz parte de um plano muito maior do que você está pensando. Amém? Então repete comigo. Fala assim, Senhor Deus, eu sei, tudo que eu estou passando faz parte de um plano maior que tu tens para a minha vida. Jó entendeu isso, né? Graças a Deus. 3, e último, aprenda a confiar na soberania de Deus. Ô, meu pai. Então, primeiro, você vai confiar em Deus. Segundo, vai confiar na sabedoria de Deus. E agora você vai confiar na soberania de Deus. Fala assim, Deus tem todo o poder. Fala comigo, Deus tem todo o poder. Jó 42:2 diz assim, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu vou ler de novo. Sei que pode fazer todas as coisas. O que Jó tinha perdido? O que Jó tinha perdido? Agora estamos falando de Jó, né? José também perdeu muita coisa, mas depois Deus deu a ele muito mais. Inclusive a sua família de volta. O que Jó tinha perdido? Resume aí, o que ele tinha perdido? Fala com força. Tudo. Tudo. O cara que perdeu tudo, mas tinha confiança em Deus, confiava na soberania de Deus. Ele, no finalzinho aqui, de tudo que ele tinha perdido, ele fala assim, eu sei que tu podes fazer todas as
coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que Jó revela para nós aqui é que tudo que ele passou, ele tinha entendimento que fazia parte de um plano maior de Deus. Você compreendeu isso? Você entrou nessa concordância comigo aqui? Temos que vigiar em nossos pensamentos, porque temos a tendência de acreditar mais nas coisas negativas do que nas coisas positivas, de que Deus está conosco. Então, cuidado com as pessoas que se relacionam, cuidado com as pessoas que estão perto de você, porque, em linhas gerais, elas vão querer tirar você do plano que Deus tem para você. Confiar em Deus é exercer a autoridade que nos é dada e enxergar como Ele enxerga. Reconhecer a autoridade de Deus nesse entendimento é você olhar e você ver, no exemplo, 5 pães e 2 peixinhos. Você enxerga, nós enxergamos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, quando olhou 5 pães e 2 peixinhos, sabe o que ele viu? Uma multidão com a fome saciada. Entendeu? E quando você olha e você vê aquela circunstância tão pequenininha, achando tão insignificante, achando que não tem nada a ver, calma, para pensar, tenha o olhar de Deus e veja que aquela circunstância vai te levar para uma bênção muito maior. É esse olhar que você precisa ter. Desde que você confie em Deus, né? Desde que você tenha os outros requisitos. Todos viam Lázaro morto há quantos dias? 4. Todos olhavam e falavam para Jesus. Não, Jesus, olha só. Muda de ideia aí, não dá não. O cara está fedendo lá, já está podre. 4 dias que está lá dentro do sepulcro. Não dá não, Jesus. Não é isso? Enquanto todos estavam olhando isso, Jesus estava olhando o quê? Lázaro ressurreto. Enquanto todos desacreditam de você, Jesus está acreditando em você. Essa foi parte da nossa confiança, né? Enquanto todos estavam vendo Jesus crucificado na cruz, morto, Deus estava o vendo como? Ressurreto depois do 3º dia. Entendeu como nós somos? Enquanto ficamos olhando as circunstâncias, as crises, as debilidades, as dificuldades, nós não conseguimos expandir a nossa mente para compreender que Deus tem sempre algo maior e melhor para a nossa vida. Quando não confiamos na soberania de Deus, é porque a nossa prática não condiz com a palavra de Deus. Temos que examinar as nossas vidas e tampar as brechas, abrindo mão das práticas mundanas, de tomar uma cervejinha, fumar escondido, ficar com alguém sem aliança, né? Pequenas mentiras, etc. Porque quando eu ando com Jesus, me sinto seguro, com autoridade e que a unção de Deus está sobre a minha vida para fazer o que eu tenho que fazer. Fala assim, eu não vou me mover pelas minhas circunstâncias. Eu vou crer em Deus. Concluindo. Confiança em Deus, em seu amor, sabedoria e soberania é ter uma vida entregue no altar. Independente do que aconteça, continue com a sua vida no altar, servindo a Deus. Toda adversidade em sua vida te faz enxergar que é uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Amém? Sabe por quê? Faz uma seta lá para o começo. Porque confiar em Deus quando tudo está bem é fácil, né? É muito fácil. Tudo dando certo. Seu salário está bom, sua saúde está boa, né? Sua família está tudo na bênção, está tudo acontecendo certinho. Olha, que sensação de que Deus está com você, porque está tudo certinho. Mas quando não é assim? A confiança, a sabedoria e a soberania de Deus é testada na sua vida nessa hora. É diante da adversidade que você é testado.
Então entenda, a adversidade que você está vivendo hoje, provavelmente, seja uma oportunidade que você pode dar para Deus, entregando essa adversidade para Ele, para você aprender a confiar mais em Deus, para você aprender a ter sabedoria em Deus. Talvez tenha te faltado sabedoria, para você entender que a soberania de Deus precisa estar sobre a sua vida, porque às vezes você é muito autossuficiente. Jesus, em João capítulo 14, verso 6, João 14, verso 6, é o último versículo, diz assim: eu sou o, repete comigo, eu sou o, completa a frase, eu sou o, de novo, eu sou o, não existe outro caminho. O caminho que te leva a confiar, o caminho que te leva a você ter sabedoria, o caminho que te leva a você entender a soberania de Deus sobre a sua vida, passa por quem? Está aqui nesse texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o agente aqui? Quem? Quem é o agente oculto aqui? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é? Quem é o sujeito oculto, melhor dizendo? Quem é o sujeito oculto aqui? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você está vivendo em crise, está vivendo em angústia, está vivendo em ansiedade, em crise de ansiedade, está vivendo em dificuldade, entenda, o seu caminho é o caminho que te leva até a cruz do Calvário. A sua confiança está em confiar nele. Sua confiança está em depositar nele toda a sua vida, crendo que ele pode tirar você dessa adversidade, mas desde que você creia, você confie, você entenda a sabedoria de Deus sobre a sua vida e você deixe ele ser soberano. Amém? Convido quem está aqui presente a ficar de pé, você em casa também, se puder. Quero dar a você a oportunidade, porque isso é uma oportunidade, de você entregar nas mãos dele, de entregar a sua vida para ele. Então você tem andado muito de como você quer, de qualquer jeito, fazendo da forma que você quer, vivendo do jeito que você quer, adversidade atrás de adversidade, crise atrás de crise, que talvez esteja faltando você entregar a sua mão, a sua vida, né, nas mãos de Deus, confiando de que ele pode sim transformar toda maldição em bênção. Deus convida a fazer isso agora. Feche os seus olhos. Repete comigo: Senhor Jesus, eu me apresento diante de ti. Eu creio que muitas das vezes eu tenho agido de forma errada. Eu quero aprender a confiar em ti. Eu quero aprender a ter sabedoria dos céus sobre a minha vida. Eu quero aprender da sua soberania em todas as áreas da minha vida. Me faz entender e descansar em ti. Te reconheço hoje como meu único e eterno Salvador. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra nas circunstâncias, entra na minha adversidade, entra na minha crise e me faz confiar em ti. Que a partir de hoje eu possa descansar o meu coração nas tuas mãos, saindo de toda e qualquer influência de amigos, do mal que vem sobre a minha vida. Porque a partir de hoje eu deposito a minha confiança no Senhor Jesus Cristo, na minha vida. Em nome de Jesus.